Deus dá uma ordem para a gente, não é à toa, Ele tem razões para isso daí. Não é que Ele quer o nosso mal. Agora, o que aconteceu? A Bíblia fala aqui no versículo 43, mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. O que ele fez? O contrário do que Jesus falou. Fez o contrário. Eu me lembro até hoje de uma pregação de um pastor, eu era ainda criança, eu estava sentado na igreja, que eu me converti, e o pastor pregou lá um texto, que eu não me lembro o texto, mas eu lembro disso que ele falou. Jesus falava para as pessoas, não fale, justamente porque ele sabe que quando você fala, não fale, é aí que você fala. Mas está errado. Me desculpe, mas o pastor falou abobrinha. Porque quando Deus dá uma ordem, não é para que você desobedeça, é para que você obedeça. Não tem essa, Deus fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele me obedecer, mas a minha intenção é que ele me desobedeça. Não, não, não. Deus falou para você obedecer, a intenção de Deus é que você obedeça. E Jesus falou para ele, olha, fez uma advertência grave para ele, veementemente. Falou, olha aqui, 2 coisas eu vou falar para você. Primeiro, não fale nada para ninguém. Não abra a boca, não abra a boca. Volta para a tua casa, vai embora, despediu. Primeira coisa, você vai lá para o sacerdote, vai lá para Jerusalém. Oferece a oferta lá que Moisés determinou na lei. Depois o sacerdote você vai passar o processo que todos precisam passar. Deus curou você aí da Covid, mas você vai lá e faz o isolamento lá. Né? Eu não pego mais Covid e não transmito, mas está ordenado que todos usem máscara, então eu saio de máscara. Acabou. Né? Então você vai lá ao sacerdote. Depois de 14 dias o sacerdote vai liberar você. Você volta para a tua casa, você está liberado, você está curado, e é festa, e a sua família sabe. Não abra a boca, não fale nada. Não fale nada. Esta era a ordem. Ele faz o contrário. Ele desobedece. Pastor, mas também ele ficou empolgado. Não interessa se você ficou empolgado, você tem que obedecer. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor que cantar na igreja, cantar no coral, cantar na banda, prostrar no chão, adorar. Deus, isso vem depois. Deus quer obediência, Deus quer que a gente obedeça. Este é o principal. Se ele falou não fale nada para ninguém, ele tem as razões para falar não fale nada para ninguém, você obedece. É interessante que este homem chegou a Jesus, ele chamou Jesus de Senhor. Lucas fala isso, Senhor, se quiseres pode me purificar. Mas às vezes a gente pode falar com a nossa boca, Senhor, mas na nossa vida prática não é isso que a gente vive. A gente pode falar para Deus, tu és o meu Senhor, mas a gente não obedecer ao Senhor. A gente pode usar essa linguagem de Senhor apenas como uma formalidade. Nós sabemos que Deus é todo poderoso, nós sabemos que se fizermos o que é certo, Deus quer nos abençoar, nós sabemos que Ele pode nos curar, nós sabemos que Ele pode libertar, nós sabemos que Ele pode abençoar a nossa vida, tudo isso daí, Senhor, Senhor. E Jesus falou, não adianta nada vocês me chamarem de Senhor e não fazer o que eu vos mando. Esse é o ponto. A gente entra em tantos problemas em nossa vida porque a gente é religioso, a gente tem a linguagem certa, a gente sabe falar amém na hora certa, a gente sabe aplaudir na hora certa, a gente sabe falar aleluia na hora certa, a gente sabe o linguajar evangeliquez, a gente sabe tudo isso daí, mas muitas vezes em nossa vida, na hora da obediência, a gente falha terrivelmente na obediência, a gente desobedece a Deus em algo que Deus falou para a gente não fazer ou fazer, e a gente faz o contrário, esse era o problema. O homem recebeu um milagre e fez o contrário, desobedeceu. Você recebe milagres de Deus na sua vida, Jesus já te curou, Jesus libertou você, Jesus trouxe paz no teu coração, Jesus entrou na sua vida, Jesus salvou você, livrou você das drogas, Jesus livrou você de um monte de coisas ruins, e você está feliz com Jesus, e Jesus é maravilhoso, e a gente teima em desobedecer ao Senhor em nossas vidas, desobedeceu a Deus. Por
que Jesus não queria que ninguém contasse? Porque Jesus não queria, na verdade, era curiosos. Jesus não queria apenas uma multidão de pessoas que atrapalhasse o seu ministério e não o ajudasse. Jesus não queria multidões. Até porque não adianta nada a multidão. O que adianta uma multidão indo para o inferno? O que adianta uma multidão de pessoas que não querem obedecer ou ser discípulos? A gente às vezes valoriza demais a multidão. Um pregador como Noé hoje seria um fracasso. Porque o cara prega 120 anos e ninguém se converte, só a sua família. Consegue levar para o céu só a sua esposa e os filhos. O restante ninguém se converteu. Fazia apelo, todo mundo ficava olhando para ele e falava assim, o velho é louco. A gente se ilude demais com a fama, a gente gosta demais da popularidade. Hoje em dia os irmãos sentam ali para conversarem das suas conquistas, dos seguidores, de quantos seguidores eles têm, de quantos views teve o vídeo, enfim, todas estas coisas nos orgulham, todas estas coisas são o alvo da vida, é o sonho. Se alguém for dar um curso na internet, como ganhar seguidores, está todo mundo lá, a gente se preocupa com isso. Não estou dizendo que ótimos, tem 1 milhão, você prega a verdade para eles, maravilha, você está pregando para 1 milhão de pessoas. Mas às vezes tem que tomar cuidado para que estas coisas não dominem o coração da pessoa como sendo uma coisa que só traga honra pessoal. Jesus, ele fazia aquilo pelas pessoas e não por si. Não era porque ele ia ficar mais rico, não é porque ele iria ganhar mais dinheiro, ia aumentar a oferta na hora da multidão. Imagina só, 35 mil pessoas dando a sua oferta, na hora da oferta, a sacolinha ia lotar. 35 mil pessoas ia manter o ministério de Jesus. Não era esse o alvo, meu amado. Não era o testemunho. Jesus não falou, olha, agora que você foi curado, vem aqui dar uma oferta para o meu ministério. Não, Jesus falou, vai lá e dá oferta no ministério dos outros. Ixi. Judas deve ter ficado uma fera. Porque, Jesus, foi curado aqui, foi abençoado aqui, veio aqui. Agora o senhor manda dar uma oferta lá? Dá aqui. Não era este o alvo de Jesus. Jesus, ele queria, sabe o que Jesus queria? Ele falou no capítulo final ali, no texto final da semana passada, ele falou, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Qual que era o desejo do coração de Jesus? Era ir nas mais de 200 vilas, que ele não iria conseguir ir em todas, mas ele iria mandar depois de 2 a 2, ir em todas elas, em todas as pequenas vilas, falando do amor de Deus, pregando o reino de Deus, pregando o arrependimento dos pecados, pregando para se voltar para Deus, pregando que o reino de Deus estava agora ali. Era isso que Jesus queria fazer. Jesus queria entrar nas pequenas vilas para alcançar pessoas, para pregar o evangelho, para curar os doentes, mas por causa da popularidade que essas pessoas, ao falarem e deixarem Jesus muito popular, sabe o que aconteceu? Aconteceu que o texto fala aqui, olha, no versículo 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa ruim, porque Jesus queria entrar na cidade, Jesus queria tocar pessoas, e agora Jesus não podia mais. Onde Jesus ia, tinha uma multidão de gente. Jesus não podia mais entrar numa vila que tinha 200 habitantes, porque não tinha como chegar lá. Multidões invadiam a cidade. Então, a partir daí, Jesus, o ministério dele se limita à beira-mar e se limita a lugares desertos, onde multidões poderiam ir. E ele pregava, e ele depois deixa até os seus discípulos, fala, olha, quando eu for para beira-mar, deixa sempre um barquinho preparado, porque a multidão vinha apertando ele, e ele indo e com o pé na água. Então vocês deixam um barquinho preparado, quando a praia abarrotava de gente, ele subia no barquinho, eles iam mais longe, e ele pregava de longe, ali de 50 metros, para a multidão que estava na beira do mar. Ele não tinha mais como entrar em lugares e alcançar pessoas. Talvez numa daquelas pequenas vilas
tinha um paralítico, que alguém não iria levá-lo a Jesus, que Jesus queria ir até lá, ir até a casa dele, mas agora não tinha mais como Jesus ir à casa dele. Por quê? Porque ele deu uma ordem para um cara que foi curado de lepra, e o cara desobedeceu a ordem dele, e ele advertiu. Ele foi duro, ele falou: olha, escuta o que eu vou falar para você. Duas coisas, são duas ordens que eu vou te dar só agora. Você não fale nada para ninguém. E você viaja, meu caro, 100 quilômetros daqui, e vai lá para os sacerdotes, fala com eles lá, oferece lá a tua oferta. Foi isto. Só ficar quieto. Mas não consegue ficar quieto. Não. A língua é um fogo. Não era para dar testemunho para ninguém. Isso limitou o ministério de Jesus a partir dali. E Marcos vai contar as coisas, que Jesus começa a pregar em lugares mais isolados, e não consegue mais entrar nas cidades. E Jesus já tinha alguns planos, que a Bíblia diz aqui que o plano dele era ir para todos os lugares, e agora já não vai poder fazer isso daí. Ele vai ter que mandar outros irem no lugar dele. Ele vai ter que mandar de 2 em 2, olha, vocês vão lá e façam lá, e ele tem que ficar aqui, ele não pode ir mais para cá e para lá, como ele desejava fazer, por causa da desobediência. Sabe por quê? Porque a desobediência não afeta somente a tua vida, meu amado. A desobediência afeta a vida de outras pessoas. A desobediência afeta a vida de pessoas que estão próximas a você e de pessoas que você ama. Quem sabe Jesus iria entrar nesta cidade e curar, entrar na cidade lá do leproso e curar pessoas naquela cidade, mas agora Jesus não pode ir mais a outros lugares por causa da desobediência. Então, às vezes a gente não entende os porquês na nossa vida, mas a melhor coisa que a gente tem que fazer é obedecer a palavra de Deus, meu querido. A gente às vezes não sabe, mas por que Deus não quer isto? Mas por que Deus não quer isto? Eu não entendo, eu quero tanto, eu não vejo problema nenhum, não vai entristecer ninguém, é só eu e Deus, enfim, mas Deus tem as suas razões, que às vezes no momento você não entende, mas por que não falar: Senhor, eu recebi um milagre, qual que é o problema de eu ir lá e contar para todo mundo? Deus tem as suas razões para a obediência, meu amado. Você deve saber que Ele sabe o que Ele faz. Ele sempre tem o melhor. Deus tem princípios na Bíblia sobre a criação de filhos, que hoje é proibido, você não pode disciplinar o teu filho, né? O papai e a mamãe, eu vi esses dias aí não sei se foi pastor, alguém que escreveu um livro aí, acho que no Rio de Janeiro, lançou um livro aí, que falava sobre disciplina às crianças, da varinha e tal. Acho que o Supremo Tribunal mandou tirar das livrarias, recolher os livros, não pode. O filho pode bater no pai, o pai não pode disciplinar o filho. Não é bater, é disciplinar como a Bíblia ensina. Se a Bíblia ensina, tem as suas razões. A Bíblia não ensina espancamento de jeito nenhum, mas ensina a colocar ordem nas coisas. Se ensina, tem razão para isso. Para não ter uma geração rebelde, desobediente, que bate em professor, que xinga o pai de tudo quanto é nome, que cospe na mãe. É isso. A gente vê uma geração que não tem respeito. Por quê? Porque não tem disciplina. Se Deus dá uma instrução, Deus sabe o que Ele fala, meu amado. A Bíblia não é um livro quadrado e retrógrada. Ela se tem princípios, é porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que fala. Tem princípios sobre casamento, tem princípios para o marido, tem princípios para a esposa. Aí as pessoas questionam a Bíblia por não entenderem a Bíblia, e tem um problema atrás do outro. O casal casa e aí fala: não, nós somos independentes. Quando Deus fala que somos uma só carne, não, eu não devo satisfação, eu tenho a minha independência, você tem a sua. Aonde você vai agora? Nem te interessa. Eu tenho que ter a minha independência também. Você tem a sua. 1 ano depois estão divorciados. Não deu certo. Por quê? Porque não segue os princípios da Bíblia. Não segue.
Então, meu amado, se a Bíblia fala alguma coisa, olha, examine as Escrituras, examine as Escrituras, porque nela está aqui a sabedoria. Se quer ser sábio, examine a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Não pense que é retrógrado, não pense que, não, é um livro que não serve para nada. Todo mundo que obedece à Bíblia vive uma vida diferente, tem uma casa diferente, tem uma família diferente, porque a gente coloca, não, eu vou obedecer a palavra de Deus. E você vai ser abençoado em obedecer a palavra de Deus. Você está me entendendo, meu amado? Agora, se você achar, não sei porquê, qual que é o problema de eu falar? O problema de você falar é que Jesus falou para você não falar. Qual que é o problema de eu contar para todo mundo? O problema é que Jesus falou, não conte para todo mundo. Se você obedecer, você vai ser bênção. Se você não obedecer, você vai chorar, vai sofrer e vai causar problemas para outras pessoas, A tua desobediência vai afetar a vida dos seus filhos. A tua desobediência vai afetar a vida, às vezes, de gerações. Por isso que a Bíblia fala de que gerações vão sofrer, às vezes, por causa da nossa desobediência, ou vão ser felizes por causa da nossa obediência. Então, aprenda. Deus, antes de louvor, antes de sacrifício, Ele quer que você aprenda a obedecer, pela fé, todas as áreas, seja na área financeira, seja no meu casamento, seja em qualquer área, o Senhor falou na palavra, é isso aí que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, Deus me ensinou na Bíblia, é isso que eu vou fazer, e ponto. Eu não entendo muito bem o porquê, mas não interessa. Eu vou fazer porque a Bíblia me ensina, eu vou fazer com alegria, porque eu sei que bênçãos vêm quando a gente obedece a palavra de Deus. Amém, minha amada? É isso que diz, é simples assim, simples assim. Se converteu agora, começou a aprender a Bíblia, comece a colocar em prática. Para não ser como muitos crentes que ficam 30 anos na igreja e não crescem nunca, porque não praticam a palavra de Deus. Só escutam. Entra aqui, sai aqui e semana que vem volta. Aprender uma coisa, coloca em prática. Isso vai abençoar a tua vida. Amém, meu amado?